Ei, está cansado de ir em nutricionistas e não conseguir emagrecer? Se eu te falasse que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. O sono ele é fundamental e ele não é uma coisa da gente fechar os olhos e dormir, né? Na verdade, não é que as pessoas estão fechando, elas estão apagando. Elas estão com o celular aqui, apaga. Verdade. Elas precisam ter qualidade no sono. E elas só vão ter qualidade do sono se elas tiverem toda uma higiene do sono regulada. Então, um biohacking simples, que a gente, por exemplo, a galera lá de trás não sabia disso. A galera de hoje começa a entender, algumas pessoas entendem isso. Higiene do sono que é uma preparação para o seu cérebro, na verdade, né? Seu corpo não, mas seu cérebro, ele saber o que você vai fazer. Bom, é o momento de dormir. Dormir é um comportamento. Porque ele deveria ser um hábito, deveria ser natural. Por isso que eu falo, olha um bebê. O bebê, ele mamou, tal, tá na hora de dormir, ele vai lá e fecha o olho e apagou. Apagou, não tem mais conversa. É natural para ele. E aí o que acontece, por exemplo, com uma criança que está desregulada? Luzes, a criança está no celular até 10 da noite, onde já era para ele ter dormido às 9, às 8. E aí ele está todo disfuncional. Ah, meu filho tem TDAH. Será que ele tem TDAH? Pois Será é, que ele não está altamente disfuncional porque você põe uma tela na cara dele e aí você não quer dar atenção para ele e ele tá ali, sei lá, enfim, ele tá correndo igual louco, porque criança corre. Ou criança corre, não tem o que fazer. É um apartamento de 50 metros quadrados. Um amigo meu esses dias mandou uma foto no nosso grupo lá do filho dele. Cara, deu pra ver o osso do moleque. Ele bateu a cabeça, deu pra ver o osso. Aí eu falei, mas é criança, cara. Criança faz isso, não tem jeito. E aí você vai lá, coloca a tela para o quê? Para parar de ter esse problema, só que ela vai ficar acordada até tarde, vai começar a não conseguir prestar atenção na aula, vai somando as coisas, aí ela quer comer de madrugada, sei lá, esse horário já começa a comer uma besteira. Aí leva no psiquiatra e ele tem TDAH. Tem os sintomas, então toma esse remédio aqui. Exatamente. Aí ele começou a melhorar as notas e tal, mas cara, ele tá totalmente disfuncional. Aí você colocou um medicamento para ele. Pode ser que seja TDAH? Pode. Porque os estudos para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade são maiores com crianças. Porque teoricamente, em teoria, TDAH é uma coisa de criança, adolescente e um começo da fase adulta. Poucos estudos têm com adultos com TDAH. Ainda tem alguns cientistas que falam que existe o TDAH para adulto, tem outros que são totalmente contra. Eu vou chegar num ponto bem mais profundo para a galera, porque vai abrir uma nova área aí do que está acontecendo, né? Mas, e eu não estou justificando, né? Não estou nem justificando nem criticando quem fale que tem ou que não tem. Mas eu falo que, acima de tudo, as pessoas têm que entender que precisa se tornar mais funcionais, para diminuir ao máximo a desregulação. Então, o primeiro ponto, sono. O Matthew Walker, o maior pesquisador que tem sobre sono. Sono é inegociável. O que significa inegociável? Você não negocia. Não troca sono por substância. Você não troca sono por energético. Você não troca sono por exercício. Não tem troca. É isso. Alguns cientistas, eles têm uma suposição. Isso não é impossível descobrir. Porque o ser humano, a biologia dele, a gente falou lá atrás, ele não veio do acordado para dormindo. A gente dormia mais e começou a passar tempos acordados. Olha como uma coisa pode ser maluca. Lá atrás, lá no comecinho. E aí, isso daí é uma outra visão, obviamente. A gente dormia muito e começou a passar um pouco mais acordado. Um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, e foi. Interessante. Se você pegar a maioria dos animais é assim, né? Ele dorme muito. Muito. Gato, cachorro dorme muito, né? Verdade. Dorme toda hora que puder, eles dormem, né? Verdade. Será que, por exemplo, lobo, ou seja, algum animal assim, na natureza mesmo selvagem, ele dorme bastante também? É que, se não me engano, o lobo ele é mais noturno, se não me engano. Ele é um pouco mais noturno, ele tem um ciclo um pouco mais noturno, né? Faz sentido. Mas essa é umas teorias, né? Mas independente, o que mostra é que o sono é inegociável, o sono é fundamental. Essa arquitetura do sono, tudo isso para acontecer é necessário. E ainda essa arquitetura do sono mostra que cada bloco dura uma média de 1h20 a 1h45. Finaliza 5, quanto dá? Pouco mais de 8 horas e pouco.
Né? Se for contar 1h45, se for contar o mínimo 1h20, 1h25, vai dar para 7 horas. Então é a média. É uma média que a gente precisa. Vai ter dias igual você falou hoje, dormir 5, 6 horas. Pode acontecer. Mas aí você tem que saber o preço que você está pagando para esse dia. Exato. Ah, eu tô acordado, mas é para produzir mais. Às vezes eu tenho que ficar acordado para entregar dieta. Eu só fiquei de boa com isso, assim, porque eu sei que amanhã é final de semana também. Aí eu vou dormir mais. Hoje eu vou dormir mais do que o normal. Exatamente. Então, um dia ou outro, acontece. E isso que é importante. O conhecimento fez isso para você. Então, é conhecer para saber o que está acontecendo comigo. Então, o que eu vou fazer? Isso, para mim, eu falo que já faz parte do biohacking. Porque por mais que você entenda, só que você não faça, também é ruim. Ah, mas eu sei que eu vou pagar um preço. Mas, pô, então beleza. Você está lavando a mão para o que vai acontecer, para um problema no futuro. Pode ser que não aconteça hoje. Muitas das vezes não acontece no hoje. Nenhum problema. Ah, mas o Paulo Musi... Tem esse meme. É verdade, é verdade. Tem um meme. Como é que é? Tem o Cariani falando lá que... Não, chega o pessoal e fala assim... Não, cardio faz depois da musculação. Mas o Paulo Musi... Ah, tem que dormir 8 horas por dia. Mas o Paulo Musi... Exatamente. E aí eu falo para as pessoas, então, quantos Paulo Musis existem? Quantas pessoas normais, vamos dizer assim, porque o cara é um super-herói por conseguir fazer isso, fazem. Pois é. Então, assim... E eu acho que ele sofreu um pouco com essa questão do sono aí durante muito tempo. Hoje em dia, ele fala, né, que quando eu fui lá no RD, ele falou que ele teve algum... Ele não falou o que ele é fechado nesse sentido, mas ele falou que teve algum problema, assim, sério. Ele tava com muita insônia e tal, e tudo mais. E isso aí afeta pra caramba o psicológico, não tem como, né, cara? Sim. O grande problema maior é que todos os seres humanos, eles são muito adaptativos. A gente consegue se adaptar com poucas horas de sono. Tipo, se uma hora você se forçar sempre, você acaba se adaptando. Não é que isso é bom. A gente se adapta até viver nos extremos. Verdade. A gente, nos extremos do frio, nos extremos do calor. A gente consegue sobreviver. É o melhor para nossa biologia? Não. Mas a gente consegue. Então a gente é adaptativo. Então isso que favoreceu algumas coisas. Só que a gente consegue perceber cada vez mais que a grande dificuldade é que existe esses Paulo Musis que dormem pouco, conseguem e tudo mais. E existe uma grande maioria que, se ele dormir a mesma quantidade, ele vai estar ultramente disfuncional. Porque, pode ver, uma coisa ele não deixa de fazer. Ele não deixa de fazer o cardio dele, o exercício dele. Se alimentar todo dia a mesma coisa. Exatamente. Então, fazer esse outro lado, né? Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Então, ali tá mais difícil. E ele provavelmente sabe que ele tem que fazer isso para meio que dar uma compensada nesse sono que não tá bom, que não tá regulado. Já mandou um abraço pro Paulo Musi, né? Abraço, Paulo Musi. Um dia ele vai sentar aí. Mas, o cara é gente boa demais, mas eu falo que assim, é aquela pessoa fora da curva nesse sentido. Mas nós, meros mortais, né, devemos dormir essa quantidade. E onde que a gente pode também, né, ter a higiene do sono ali? Fala um pouco sobre a higiene do sono, assim, como é que atua, por exemplo, ou como é que você falaria que a galera tem que fazer? Então já vamos começar com algumas substâncias aí, né, que é fundamental. Boa. Fundamental para ter um sono de qualidade. Magnésio. Nosso organismo precisa de magnésio. Então, uma das partes da minha higiene do sono é usar o magnésio. Magnésio, no caso, eu uso inositol. Na verdade, não é que é magnésio inositol, é magnésio glicinato em associação ao inositol. O inositol é considerado a vitamina B8, mas ainda é uma... Sei lá, ainda é uma... como é que é? Não sei se é psicovitamina. Não é propriamente uma vitamina, mas ela faz parte das vitaminas do complexo B. Por quê? Porque eu falo que eu falo que a gente tem que ter um gatilho que vai não é um gatilho, né, de disparo neural, mas é um gatilho que a gente precisa entender que a gente gera sempre um comportamento. Todos os nossos hábitos automáticos, né, todos os hábitos são automáticos, eles são gerados por algum gatilho, só que a gente às vezes não sabe, ou às vezes a gente sabe. Que é, por exemplo, sei lá, uma pessoa que chegou em casa e eu como a geladeira toda. Tá, antes de você chegar em casa, alguma coisa acontece. Tem que entender esse percurso. Tá fazendo sentido? Sim. Ontem eu senti vontade de sair da dieta, de comer um lanche e tal. Mas eu consegui me segurar.
Perfeito? Mas E algum eu acho que foi algum gatilho, eu não sei o que, mas é bizarro, porque aí quando eu como lanche nem é tão bom assim. Exatamente. Mas é alguma coisa que faz sentir muita vontade, né, cara? Perfeito. E esse gatilho, por exemplo, é o mesmo gatilho que é a sua higiene do sono. Então, por exemplo, né, a minha, no caso, o magnésio inositol é interessante. Então, você quer usar qualquer nootrópico. Quero começar no mundo dos nootrópicos. Você tem magnésio regulado no seu organismo? O que é isso? Então, você nem está suplementando. Então, já começa aqui. Vou considerar que a primeira substância a ser suplementada é magnésio. Né? Existem outras bem importantes, mas vou falar primeiro do magnésio. Por quê? A gente tem mais ou menos até um pouco mais de 300 reações. Né? Ele é um cofator enzimático. O que significa isso? Enzimas necessitam do magnésio para fazer sua função. Enfim, seja quebra ou reparação de tecidos, seja, por exemplo, músculo cardíaco precisa de magnésio. Seus neurônios precisam de magnésio, eles inibem o excesso de cálcio, o influxo de cálcio que a gente fala, para a entrada e não ser tóxico para o seu cérebro, para os seus neurônios. A gente precisa para contração muscular, então uma pessoa geralmente que treina precisa de mais magnésio do que uma pessoa que não treina. Eu vi nessa suplementação, tem magnésio, Pô, fica tô tranquilo. feliz, fiquei pensando, será que tem? Vou até pegar, né? Mas tem magnésio lá, fica tranquilo. O magnésio ele desempenha muitas funções. Estima-se que mais de 50% da população tenha deficiência. Na verdade, que alimentos isso aí? Como é que, assim, né, se a pessoa às vezes fala, pô, não tô comendo isso, então melhor já ver alguma coisa. Normalmente o magnésio vai ter sementes de abóbora, gergelim, linhaça, né, esse tipo de semente tem. Feijão tem um pouco. Espinafre. Amêndoas tem até que bastante. Semente, abóbora, amêndoas são os que mais ganham. Tem também feijão. Tem bastante no cacau e no chocolate amargo. Até aquela vez eu tinha tava trazido. bom aquele chocolate. É que eu tinha trazido chocolate amargo que eu ia falar. Hoje dá pra falar sobre chocolate amargo. Mas para não fugir muito, né? Mas depois eu volto do chocolate amargo. O magnésio ele é fundamental para todas essas vias e à noite ele pode ajudar você a dormir melhor. Então por isso que é interessante suplementar também. Não é tão fácil ter magnésio na alimentação, né? No feijão se diz que tem, mas é pouco. Isso, exatamente. Porque a gente precisa de uma média, né? Estima-se entre 300 a 400 miligramas de magnésio elementar por dia. O que significa elementar? É um mineral, e isso é a suplementação que o pessoal faz errado. O que significa elementar? É um mineral. Esse mineral que é tão importante, por que a gente acaba não tendo tanto na comida? Porque o Brasil não tem muitos vulcões. Vulcões, eles liberam magma, né? A lava, que é o magma, e o magma tem muito magnésio. Então ele enriquece o solo de magnésio. Graças a Deus a gente não tem vulcão, né? Mas o que acontece? Mais uma coisa. O Brasil, a gente é um país da agricultura muito forte. Só que é muito rápido. Não dá tempo dos alimentos colherem o magnésio do solo na velocidade que é plantado. Então, mesmo as quantidades que a gente observa nas tabelas, elas podem estar menores por causa do ano que foi feito aquela avaliação de acordo com esses alimentos. Outra coisa, geralmente o alimento ele está associado ao oxalato, né, que ele acaba quelando, né, esses minerais, acaba não tendo uma boa biodisponibilidade, acaba não ajudando o nosso organismo a absorver magnésio. E fitato que tem no feijão. Fitato e ácido fítico. Sabe quando você deixa o feijão de molho? Você viu isso? Uhum. Deixa o feijão de molho para tirar o ácido fítico e o fitato. Uhum. E aí, consequentemente, acaba aumentando um pouco mais a biodisponibilidade de magnésio. É difícil ter as quantidades de magnésio na alimentação? Mas dá para ter. Só que tem que ter uma alimentação um pouco variada.